Sabe aquela história que, mesmo tendo mais de 4.000 anos, parece que foi escrita ontem? Pois é sobre ela que vamos conversar hoje. Esta é uma análise da epopeia de Gilgamesh, a primeira grande jornada da humanidade em busca de sentido. E tudo começa com essa pergunta, né? O que, afinal, define uma vida com um propósito? E essa não é uma pergunta qualquer, ela é, na verdade, um motor de toda a epopeia. E convenhamos, a questão que define a experiência humana até hoje. E o mais impressionante é que, muito antes dos filósofos gregos ou de muitos textos sagrados que a gente conhece, o pessoal lá da Mesopotâmia nos deixou esse registro, a primeira tentativa documentada de encontrar um sentido para a nossa mortalidade. Então, vamos conhecer o nosso protagonista. O nome dele é Gilgamesh. Mas olha, não espere um herói perfeitinho. Ele é 2/3 deus, 1/3 humano e comanda sua cidade, Uruk, de um jeito bem arrogante e opressor. Ele abusa tanto do poder que seu povo chega a clamar aos deuses por uma solução. E os deuses atendem, eles criam Enkidu. E aqui a gente vê o contraste perfeito. De um lado, Gilgamesh, o auge da civilização, mas já corrompida, do outro, Enkidu, um homem selvagem, puro, que vive em total harmonia com a natureza. Ele foi criado para ser literalmente o oposto e o igual de Gilgamesh. E quando esses dois finalmente se encontram, o que acontece é uma luta simplesmente titânica. É o choque da civilização contra a natureza. Mas o mais incrível é que a batalha não acaba em morte, acaba em respeito. E desse confronto nasce uma amizade que vai mudar o destino dos dois para sempre. Essa amizade dá um novo rumo para a vida de Gilgamesh. Agora, a história entra numa nova fase, a busca pela glória. Não se trata mais de poder pelo poder, mas de se tornar imortal através de grandes feitos. Gilgamesh convence Enkidu a embarcar com ele numa missão para deixar seus nomes gravados na história. E os feitos deles são realmente lendários, mas também muito perigosos. Primeiro, eles vão até a floresta de cedro e matam o guardião, um monstro chamado Umbaba. Depois, de volta à cidade, eles simplesmente humilham a deusa Ishtar e destroem o touro do céu. Cada vitória é um ato heróico, claro, mas também é um ato de uma tremenda arrogância, um desafio direto aos deuses. E é aqui, bem aqui, que a narrativa muda da água para o vinho. A busca por glória acaba e uma crise existencial muito, muito mais profunda começa. Bom, essa arrogância toda não ia passar em branco. Os deuses se reúnem e decidem. Um deles vai ter que pagar o preço. E a escolha recai sobre Enkidu, a consequência trágica dos seus atos heróicos. E aqui a gente vê uma coisa inédita. Pela primeira vez, Gilgamesh se mostra vulnerável. Ao ver o amigo, seu igual, morrendo, o rei semideus é forçado a encarar a própria mortalidade. O terror se torna real para ele. Então, esse é o ponto-chave. A história deixa de ser sobre como ser lembrado para se tornar uma busca desesperada por respostas. A grande questão muda de como ter fama para como escapar da morte. Arrasado pelo luto e, sinceramente, apavorado, Gilgamesh começa a segunda grande jornada da epopeia. Só que dessa vez, ele não está atrás de glória. Ele quer o segredo para vencer a morte. O objetivo dele é encontrar um homem chamado Utnapishtim. Ele é uma figura lendária que, numa história bem parecida com a de Noé, sobreviveu a um dilúvio e ganhou a vida eterna dos deuses. Gilgamesh está convencido de que ele tem a resposta. Só que a resposta de Utnapishtim vem na forma de um teste. Um teste que, para um semideus, parece simples. Para provar que consegue superar a vida mortal, ele primeiro precisa vencer o mais humano dos limites, o sono. Ele tem que ficar acordado por 6 dias e 7 noites. E aqui vem o choque de realidade. Apesar de toda a sua força divina, a parte humana dele fala mais alto. Gilgamesh apaga quase que instantaneamente. Uma prova clara de que ele não pode escapar da sua própria natureza mortal. Com pena dele, Utnapishtim dá uma última chance. Revela a existência de uma planta que restaura a juventude. Gilgamesh mergulha e encontra a planta, mas, no momento de descuido enquanto ele se banha, uma serpente aparece e a rouba. E o simbolismo aqui é poderoso. A serpente, que troca de pele, consegue a renovação que para ele é impossível. A jornada então termina. Gilgamesh fracassou completamente em sua busca. Mas é na volta para Uruk que ele encontra uma sabedoria que a vida eterna jamais poderia lhe dar. Derrotado, ele vai se aproximando da sua cidade.
E aí, quando ele olha para as grandes muralhas que ele mesmo construiu, algo clica. Ele percebe que a permanência de verdade não estava numa jornada distante, mas estava ali, bem na frente dele o tempo todo. E esse é o grande momento da jornada interna dele. Ele finalmente entende que a imortalidade de verdade não é sobre viver para sempre. É sobre criar algo que dure além da própria vida. As muralhas, a civilização, a cultura, é isso que fica. A ironia é que o sentido da vida é encontrado justamente porque ela tem um fim. É por isso que essa história ainda fala tanto com a gente. Ela nos deu basicamente os modelos de quase toda a narrativa que veio depois. O erário cheio de defeitos, a amizade que transforma, a perda que leva ao crescimento, tudo isso meio que começa aqui. E esses padrões não envelhecem, porque eles falam sobre as nossas verdades mais profundas. A lição final, então, é ainda mais profunda. A grande sacada não é tentar conquistar a morte, é compreendê-la. É na aceitação dos nossos próprios limites que a gente encontra a liberdade para viver de verdade, para viver plenamente. E assim, uma história de 4.000 anos joga a pergunta de volta. Se a vida não é para a eternidade, então para que construímos? É um convite para a gente olhar para as nossas próprias muralhas, nossas obras, nossos relacionamentos, o impacto que deixamos e encontrar o nosso propósito nessa impermanência toda.